Será que a gente vive numa realidade simulada? E será que o YouTube tem muito a ver com isso? É disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Aqui é o Marcos Teixeira do YouTube Sem Guru e hoje a gente vai falar de uma teoria da conspiração muito louca, que é de que a gente não vive numa realidade e que o YouTube tem muito a ver com isso. Será? A gente vai falar aqui, vai reagir, vamos ver o que é essa história e quão louca ela é. Então vamos lá. O YouTube e a simulação da realidade. A teoria de que o YouTube é uma ferramenta usada para manipular a realidade simulada em que vivemos. Então essa teoria já parte de que a gente vive numa realidade simulada e que o YouTube tem a ver com isso. Vamos ver até onde vai. O que você vê no YouTube pode ser mais do que entretenimento. Pode ser uma maneira de controlar a sua percepção da realidade. Ó, eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal. Tá? O canal deve estar com, acho que esse é o 8º vídeo do canal, está começando, dá essa força pra gente. Inclusive, se você não é inscrito ainda, se inscreva, por favor. Assim, ative aí o sininho das notificações, deixa seu like, compartilha aí nos seus grupos, comenta aqui embaixo, dá sua opinião, tá? Que é muito legal, quero saber a opinião de vocês. Então, ele está partindo aqui de que o YouTube tem muito a ver com isso, né? E que ele altera a nossa percepção de realidade. E como eu falei em outros vídeos aqui do canal, eu já falei que isso tem muito a ver com a história do algoritmo, da bolha que a gente vive. Assiste os outros vídeos aí que você vai ver que legal que é isso, essa explicação, e realmente, essa é séria. Vivemos em uma simulação? E se tudo ao nosso redor fosse uma criação artificial, um programa altamente avançado, projetado para nos fazer acreditar que estamos em uma realidade real? Isso aqui nada mais é do que Matrix, certo? Quem não assistiu Matrix, assista, mas é um filme, acho que assim, milhões de seres humanos, bilhões já devem ter assistido ou visto um trecho, uma foto, alguma coisa que faz menção a Matrix, né? Ou seja, a gente vive numa simulação, a gente está, sei lá, dormindo numa cápsula e tudo isso que a gente está vivendo, mesmo sensorialmente, é um super programa de computador quântico, sei lá, que simula a realidade e o nosso cérebro entende como que é uma realidade mesmo e é uma simulação. Com bilhões de usuários diários, o YouTube poderia ser usado como uma ferramenta para reforçar ou ajustar essa simulação. Bom, do ponto de vista de número de usuários, sim, o YouTube tem bilhões de usuários diários que sobem milhões de vídeos por dia, por segundo, sei lá por quanto tempo, né? É um volume absurdo, tanto de pessoas vendo quanto pessoas subindo conteúdo. Então ele realmente é grande. Então aqui está partindo dessa afirmação de que se o YouTube tem todo esse volume, ele poderia ajudar a reforçar ou ir ajustando essa simulação. Então o YouTube trabalharia para Matrix, vamos dizer assim. Por que as ferramentas digitais têm tanto poder sobre as nossas percepções? Bom, a gente está começando a levantar esse assunto e também essas reflexões sobre a percepção de realidade, muito também por causa do surgimento das inteligências artificiais, né? A gente está vendo a evolução absurda, exponencial das inteligências artificiais, né? Sei lá, de 2 anos para cá, né? Desde o surgimento ali do ChatGPT e depois das primeiras inteligências generativas de imagem, né? Começou lá com Midjourney, depois vieram outros modelos de criação de imagem, né? O Flux, enfim, que estão ficando cada vez mais próximos da realidade, ou seja, a gente já está naquele ponto que a gente começa a não mais perceber se aquilo é realidade ou se aquilo foi gerado por inteligência artificial, isso em imagem. Agora a gente está começando a avançar muito na área de vídeo, ou seja, você gerar um vídeo a partir de uma imagem estática ou você digitar um prompt, né, um comando, e esse comando gerar um vídeo ultra realista, né? Então a gente está vendo saltos aí a cada mês, a cada semana, da qualidade desses vídeos e sempre saindo matérias aí que, né, acabou Hollywood, como é que vai ficar isso? De repente cada um moleque, um adolescente vai fazer um filme
vai chegar ao ponto de fazer um filme ele mesmo, um longa, um curta dentro do quarto dele. Já dá para fazer, mas eu quero dizer, fazer nesse nível que você não percebe mais que não são atores e que aquilo alguém não abriu uma câmera para gravar. Quando chegar nesse nível, tem outras teorias de que de repente a Netflix vai chegar num ponto que você vai falar mais ou menos o que você gostaria de ver, um filme assim e tal, e ela vai criar o filme para você, né? Um filme exclusivo para você. Então, a gente está começando a levantar esse assunto até como um perigo, né? Porque você não vai mais, se não tiver um carimbo ali avisando, né, que muitas plataformas colocam e tal, né? Ó, isso foi gerado por inteligência artificial, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Você também consegue clonar a voz hoje de alguém com 7 segundos, 10 segundos de amostra, ou seja, você pega um trecho da pessoa falando num áudio de WhatsApp e você consegue clonar a voz dela e o jeito dela falar, e aí você pode gerar os áudios que você quiser, escrevendo o texto, essa voz vai falar, você pode colocar ela num sistema aí de plataforma que cria vídeo, coloca lá um avatar, coloca lá quem você quiser e ela vai fazer o lip sync, ou seja, vai sincronizar a boca, né, gerada ali por inteligência artificial com a voz da pessoa, e você vai achar que ela falou determinada coisa numa entrevista e tal, e ela não falou. Então isso é muito perigoso, né? Até em eleições, né, em processos aí, públicos e tal, que você pode destruir uma pessoa, né? Enfim, a reputação da pessoa e tal. O papel do YouTube na simulação. Por que o YouTube é central nessa teoria? Então vamos lá. De novo, ó, escala global. Mais de 2 bilhões de pessoas consomem conteúdo na plataforma, tornando-a um dos maiores influenciadores culturais. E isso é verdade, né? Desde que o YouTube surgiu, né, e a gente pensar antes do YouTube o que existia, né, só mato, você vê o impacto que isso teve, né? O acesso que as pessoas tiveram a coisas que elas nunca imaginariam, né, acessar. Pessoas que não teriam voz estão tendo voz, né, para gerar conteúdo, gerar um monte de coisa. Então ele tem um impacto cultural em todas as culturas, né, que são 2 bilhões de pessoas aí. Então realmente, se fosse uma teoria de simulação, ele seria de repente uma ferramenta interessante para gerar tudo isso aí. Poder dos algoritmos. As recomendações são personalizadas, mas podem ser usadas para moldar padrões de pensamento. Então isso eu já falei aqui também em outros vídeos aqui do canal sobre o efeito do algoritmo, o efeito bolha, ou seja, você está vendo coisas, né, conteúdos que você acha que todo mundo está vendo, e quando se trata de opinião, seja de, sei lá, política, religião, o que for, você vai passar a ver coisas assim, de pessoas que pensam igual a você. Então, tipo, vai dar um viés, né? Ou seja, as pessoas, parece que está todo mundo tendo a mesma opinião que você. Isso não é uma bolha, né? Ou que determinada coisa está saturada já porque você só vê isso o tempo todo. Isso é a recomendação do algoritmo, que é personalizada, né? Então isso que a gente tem que sempre prestar atenção. E às vezes entrar no YouTube, você dá um logout às vezes, se você quer pesquisar alguma coisa, você sai do YouTube, né, dá logout e entra com aba anônima, né, que tem ali, por exemplo, no Chrome, qualquer navegador tem lá a navegação anônima. Por quê? Porque aí você vai navegar, teoricamente, no YouTube sem influência do algoritmo do seu perfil, que já está todo, né, todo moldado e tal. Então isso também é interessante de fazer para você ver a diferença de coisas que você vai ver em relação ao que você vê quando você está logado ali com o seu perfil. Disseminação de narrativas. O YouTube não apenas reflete a sociedade, ele cria tendências e ideias que moldam o que acreditamos ser real. Então, esse também é o perigo, né? Ele reflete a sociedade, certo? E o YouTube é super sério, né, nas boas práticas, né, no family friendly, né, então que é uma coisa para todo mundo, para não ter violência, para não ter incitação a algum tipo de coisa que pode ser prejudicial e tal. Só que ele é muito grande, e claro que escapa aqui, escapa ali, mas o tempo todo o algoritmo está checando também, e as pessoas que têm esse problema ou sofrem alguma denúncia, um strike e tal,
ele vai perder o canal e ele vai perder o acesso. Então tem uma vigilância que não é, necessariamente uma censura, mas é uma coisa, ele é meio vigilante para que as pessoas não passem do ponto. Mas a gente sabe que toda rede social acaba escapando, e aí geram as tais fake news, né, as narrativas malucas, né, como essa teoria aqui, né, a galera do chapéu de alumínio, terra plana. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que essa realidade que você acredita que está vendo, então por isso é esse paralelo também, né? Não é que você vive numa simulação no sentido Matrix, por exemplo, o cara tá lá numa cápsula, né, inconsciente, sendo alimentado, sendo nutrido, né, com alguma coisa na veia, e ele simplesmente, como se ele estivesse sonhando, ele está vivendo uma realidade, mas ele está fisicamente num outro lugar. Não é isso exatamente que a gente está falando. A gente está falando de uma simulação de realidade gerada pelos algoritmos, né? E isso sim é possível, como eu falei, vai gerar uma sensação de que todo mundo tem a mesma opinião que você, ou que está todo mundo vivendo o que você está vivendo, e na verdade você está vendo que o algoritmo está moldando para você. Então é muito legal a gente ver esse paralelo que a gente pode chamar de uma simulação de realidade, tá? Vamos lá. Aqui colocou aqui, ó, pergunta provocativa. E se o YouTube não fosse apenas uma ferramenta de entretenimento, mas uma peça essencial no sistema de controle da realidade? É o que eu acabei de falar, né? Seja intencional ou não seja intencional, teoria da conspiração, controle, governo oculto, Illuminati, todas aquelas coisas malucas. O algoritmo, não só do YouTube, estou falando de todos os algoritmos que já existiam antes, e do Spotify, para música, para o que for, né? Mesmo a Netflix, por exemplo, né? Ela vai entendendo o que você gosta e ela começa ali na página inicial a recomendar coisas para você. O que é isso? Algoritmo. Então, assim, ela não faz, assim, não é que o YouTube faz parte de alguma coisa, mas o algoritmo, ele tende a criar subrealidades, ele tende a criar essas bolhas que deturpam, né, atrapalham o foco na realidade última, né, na realidade verdadeira. Então é realmente um tipo de simulação que a gente vive, se a gente vive muito dentro dos algoritmos, e milhões e bilhões de pessoas vivem isso todos os dias com todos os algoritmos de redes sociais e tal. Então a pessoa vai se alimentando daquilo e vai meio que tomando decisões, às vezes até em cima do que ela está vendo, de que foi recomendado pelo algoritmo. Curadoria algorítmica. O algoritmo decide por você. De novo, a gente está falando aí do algoritmo, né? Então, tá aqui, ó, personalização ou manipulação. Os algoritmos usam inteligência artificial para analisar o comportamento do usuário e oferecer conteúdos que prolonguem o tempo de visualização, né? Então, exatamente, o algoritmo quer que você fique mais tempo na plataforma, que você gere mais retenção naquele conteúdo, que daquele conteúdo você vá para outro conteúdo do mesmo cara, por exemplo, para ficar o tempo ali dentro da plataforma. Então, isso é personalização? Mas se você tiver um olhar mais crítico e mais profundo, você pode até começar a ver sinais de manipulação. Se isso tem um interesse por trás, ele pode manipular aquela recomendação e fazer você tender para o lado que ele quiser, tá? Caso isso fosse realidade aí dessa teoria. Criação de bolhas, a gente já falou, os usuários ficam presos em ambientes onde suas crenças são reforçadas. O que eu falei, você só vê coisas com conteúdos de pensamentos iguais ao seu, né? Então parece que está todo mundo concordando com você, que aquilo é realidade, que vale a pena lutar pelaquilo, que vale a pena executar aquilo que está aparecendo ali, aquela ideia, aquele jeito, aquele estilo, e não é bem assim. Isso é uma bolha, tá? Então, os usuários ficam presos em ambientes onde suas crenças são reforçadas, bloqueando perspectivas divergentes. Eu falei, a gente começa a ter menos diversidade de opinião, né? Porque parece que todo mundo está do mesmo lado, né? Se fosse vermelho, azul, amarelo, né? Todo mundo está numa cor só, né? Parece, ou seja, dá essa ilusão. Implicações filosóficas. Essa personalização, que ele coloca aqui entre aspas, seria uma forma de controle para limitar nossa percepção da realidade. De novo, aqui, né, eu não vou colocar isso como realidade, é uma teoria, né, é um papo, é uma reflexão, enfim, de que
o YouTube teria a possibilidade de, numa teoria dessa de conspiração, ser uma ferramenta muito útil. Por quê? Porque ele poderia, como eu falei, fazer as pessoas tenderem a um determinado tipo de pensamento em relação ao que ela tem realmente. Ele consegue, né, trazer a pessoa para uma outra coisa se ela achar que aquilo é realmente o que está acontecendo de verdade. Exemplo prático. Quando você assiste a um vídeo recomendado, está seguindo uma escolha própria ou apenas sendo guiado pelo algoritmo? Então, de novo, né, você está assistindo realmente o que o algoritmo, não é que ele quer, mas ele sugere para você. Então ele vai jogando, 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 e quanto mais você vê, mais ele recomenda daquilo. Então, a não ser quando você vai fazer uma busca, né? Então, quando você faz uma busca, você vai pesquisar alguma coisa, claro que ele vai buscar o mais próximo daquilo que você está procurando. Mas se tiver alguma coisa que você está procurando que é diferente do que você geralmente vê no canal e tem alguma coisa a ver para conectar, ele vai trazer também subconteúdos que tenham ali um pouco a ver daquilo. Mas na pesquisa você consegue buscar mais aquilo que você quer. Mas a partir daquele momento que ele recomendou aquilo, se você continuar, ele só vai recomendar mais daquilo de novo, né? Ele é meio burro, vamos dizer assim, né? Então é aqui, então eu vou para cá. Ah, não, ele mudou para cá? Beleza, vou mandar mais coisa disso aqui. Mas isso pode ser realmente uma coisa que pode diminuir seu senso crítico. Mas na pesquisa eu acredito que você consiga ir realmente um pouco mais próximo daquilo que você realmente quer ver ou quer buscar. O poder do vídeo mais do que entretenimento. Conexão sensorial. Vídeos combinam som, imagem e narrativa, criando uma experiência imersiva que estimula emoções intensas. De novo, aqui está comparando com todo esse assunto da imersão. Sim, quanto mais sensação de realidade, quanto mais som, né, a imagem incrível, uma narrativa sensacional, um roteiro, efeitos e tudo isso vai ajudar você a ficar numa imersão maior dentro daquele conteúdo que você está assistindo, né? Tipo IMAX, que tem uma tela gigante, né? O mesmo realidade virtual. Quanto mais inserido naquilo, quanto mais imerso naquilo, mais aquilo vai representar uma realidade para você, né? Então, existem formas de fazer isso, né? De gatilhos, de sons subliminares, de camadas de som que você não percebe, tarará. Mas isso é assunto para um outro vídeo, que isso também né, faz parte de várias teorias de conspiração. Realidade alternativa. Eles podem nos transportar para mundos fictícios, tornando a experiência simulada mais convincente. Não, né? Claro que não. Isso aqui é um absurdo, mas consigo ser mais absurdo do que já estava rolando de absurdo dentro dessa teoria, né? Óbvio que ele não vai transportar, né, alguém, como está falando aqui, né, parece que fisicamente, né, nem psicologicamente, para uma experiência simulada tal. O que ele pode fazer é influenciar realmente o seu gosto ou aquilo que você não está pensando exatamente, convencer de tanto que você vê aquilo, você ficar convencido sobre determinado assunto, mas ninguém vai ser transportado para um metaverso, né, uma loucura dessa. Impacto. O YouTube... não, tá aqui, ó. Influência psicológica. A repetição de mensagens e imagens pode moldar o comportamento e crença, é o que eu acabei de falar, né? Pode mexer com aquilo que você acredita, né? Com aquilo que você pensa sobre determinado assunto. Impacto. O YouTube pode ser uma das ferramentas mais poderosas para reforçar a simulação da realidade que habitamos. Então, a questão não é nem de habitar, a questão é de você viver muito sobre a influência de algoritmos em praticamente tudo que você faz, né? Se você vai num aplicativo de comida, né? Sei lá, tipo iFood, Rappi, né? Ele também vai recomendar coisas em cima dos seus hábitos. Ele já se abre o aplicativo, ele já tem um monte de oferta, coisas ali, já assim, em cima do que você gosta ou costuma pedir. Então você já está na influência ali do algoritmo. O Uber, a mesma coisa, ele vai te enfiar alguns outros produtos da própria Uber e tal, no Spotify, né? Na Netflix, na Amazon, onde você for, né? Na Amazon Prime, né? de
filmes ou na Amazon de compra, né? Os algoritmos da Amazon são avançadíssimos, né? Avançadíssimos. Então, você vivendo muito tempo em contato com algoritmos dentro do seu dia, é claro que isso pode influenciar a sua opinião de fato. Narrativas globalizadas, uma única história para todos. Homogeneização cultural. O YouTube conecta bilhões de pessoas e dissemina as mesmas ideias, criando uma narrativa global. Claro, não é bem assim, né? Porque não é uma única narrativa, né? Assim, o que acontece é que determinados assuntos você é bombardeado naquele mesmo assunto porque você apresentou interesse naquilo. E aí fica parecendo que todo mundo tem a mesma opinião. Mas aqui o que está falando é que se partisse do YouTube ou de alguém que usa o YouTube como uma ferramenta para uma mesma ideia global, né? Então, deixar todo mundo pensando do mesmo jeito. Então, não é bem assim. Controle ideológico, a mesma coisa, né? Padronização de mensagens para limitar a diversidade de pensamentos e promover uma visão de mundo específica. Isso se você ficar imerso realmente no algoritmo, nas suas pesquisas e você só se alimenta daquilo, daquele assunto, né? Isso tem até um fanatismo, uma loucura, pode ser filosófica, religiosa, né? Enfim, se você ficar realmente imerso naquilo, você vai deturpar as suas opiniões e tal. Exemplo, desafios virais ou movimentos culturais mostram como a plataforma influencia comportamentos em escala global. Não só o YouTube, como TikTok, o Instagram e tal, todos vão influenciar de alguma forma, com os memes, com os virais, com as trends, enfim. Mas a questão aqui é se isso acontece por causa do funcionamento do algoritmo e ele vai criando essa bolha, isso não é indiscutível. Agora, se alguém está por trás disso para manipular o que essas pessoas vão ver, para atender a um tal lado ou outro lado, enfim, isso aí já é conspiração, tá? Pergunta provocativa. E se essas narrativas globais fossem cuidadosamente projetadas para manter todos dentro da mesma realidade? A gente já falou isso. Se existisse uma força maior que programa esses algoritmos para que eles sugiram coisas que ao longo do tempo vão convencendo você de que a realidade é aquela que ele está mostrando e aquela opinião é a certa e aquilo, né? Enfim. Então é uma teoria da conspiração também. O paradoxo, manipulação ou emancipação do controle ao despertar. A curadoria algorítmica e o conteúdo visual podem ser usados para controlar e reforçar a simulação. Sim. Emancipação. Por outro lado, o YouTube também oferece acesso a informações críticas, teorias alternativas e debates filosóficos. Sim, também, e é o que eu falei, com o YouTube, muita gente que não teria voz, né, para disseminar alguma opinião, para questionar coisas, né, não apareceria, né, tanto para o bem quanto para o mal. Então, ele realmente deu voz a muita gente, né, as pessoas têm quase que seus canais de TV hoje, as lives e tal. Então, realmente, existe aí essa questão da emancipação, dos debates também. Dilema. Será que essa liberdade de escolha, entre aspas, é real ou apenas mais uma camada da simulação? De novo, depende do seu senso crítico. Depende de você dar um passo para trás e olhar se aquilo é real, se aquilo é uma influência do algoritmo tentando manipular a sua opinião com o excesso de conteúdos do mesmo tema. Então, vai da pessoa também ter um senso crítico. Reflexão. Mesmo dentro de uma simulação, podemos encontrar as ferramentas para questioná-la. Ou será isso parte do plano? Sim, você pode encontrar. Eu estou fazendo esse vídeo aqui levantando esse assunto. Então, qualquer um pode fazer a sua crítica, a sua reflexão, o seu questionamento. A gente é livre para fazer isso. Conclusão. Quem está no controle? O governo oculto, né? Enfim. Influência do YouTube. A plataforma molda como percebemos o mundo e pode ser usada para reforçar a simulação. Isso que já foi falado. Poder de escolha, apesar disso, podemos usá-lo de forma crítica, que a gente acabou de falar, né? Ou seja, a gente pode questionar, a gente pode buscar informações críticas e questionáveis sobre aquele assunto, né? Que estão questionando aquele assunto. Encerramento reflexivo, né? Encerramento aqui do nosso vídeo. Na próxima vez que você clicar em um vídeo, pergunte a si mesmo quem está no controle da sua atenção. Você é o algoritmo, é o que eu falei. Então, é bom você sempre ter esse senso crítico, você ter sempre esse passo atrás para você. Legal esse conteúdo, mas será que tem mais gente pensando assim? Deixa eu experimentar de uma forma, deixa eu pesquisar mais, deixa eu ir para cá, deixa eu entrar
sem logar no YouTube, lá na aba anônima, para não ter tanta influência do algoritmo e ver se é isso mesmo que está rolando. Então isso é saudável e é legal para qualquer coisa, tá? E aí, reflexão, né? A realidade é o que você escolhe questionar. Não aceite o óbvio sem reflexão. É o que eu acabei de falar. Então, esse é o vídeo de hoje. Essa é a loucura de hoje. Essa é a teoria da conspiração que tem a ver aí, que coloca o nome do YouTube nessa teoria. Eu venho aqui para a gente, né, não é desmascarar, mas para a gente ver o quão absurdo às vezes são essas teorias da conspiração. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, tá? O que vocês acharam, pode dar a opinião que vocês quiserem, beleza? E claro, não esqueça de se inscrever no canal. Até mais!